Constituição prevê, já no preâmbulo, que a segurança é um valor supremo do nosso Estado democrático. E é interessante que, dentro desse valor, é o único que está expresso, tanto no caput do artigo 5º, como no caput do artigo 6º. Ou seja, tanto é um direito individual fundamental, como é um direito social fundamental. E individual porque o cidadão merece, precisa de segurança, e social porque todos devem trabalhar e operar para que esse direito seja efetivamente garantido a toda a sociedade. Dito isso, eu parto para o caput do artigo 144. E o caput diz que a segurança é um dever do Estado. A Constituição, invariavelmente, principalmente quando nós vamos ver as competências, no início, ali a partir do artigo 20 da Constituição, ela especifica, quando é do interesse dela, os entes correspondentes. União, Estados, Distrito Federal, ora União, Estados, Distrito Federal e municípios, ora apenas União, ora apenas Estado, ora apenas município. E não o fez no artigo 144. Imputa a responsabilidade ao Estado de modo abrangente. Ou seja, é incorreta, sob a minha ótica, a compreensão de que apenas União e Estados têm competência com a segurança pública. Nós vemos em campanhas políticas o debate sobre segurança pública, normalmente os prefeitos dizem, não, isso não é, os prefeitos que estão ocupando o cargo, isso não é atribuição municipal. E os que querem ocupar dizem que vão resolver o problema de segurança. Então, mas a leitura que faço do artigo 144 é que é a responsabilidade de todos os entes. Tanto é assim que, se nós formos resgatar a questão da saúde, da educação, atribui a responsabilidade à Constituição a todos os entes, porque diz é dever do Estado. E o fez da mesma forma no artigo 144. Ocorre que depois ele começa a trazer algumas especificações. O parágrafo 8º do 144 atribui a responsabilidade ou a prerrogativa de os municípios regulamentarem as guardas municipais. Antes do parágrafo 8º, o parágrafo 7º diz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. Os órgãos responsáveis pela segurança pública. Se nós compreendermos que esses órgãos são apenas os referidos nos incisos do artigo 144, essa lei não poderia tratar das guardas municipais. Essa explicitação é abrangente. E que lei é essa? É a Lei 13.675, a lei do SUSP, editada ainda sob a égide do governo do presidente Michel Temer, cujo artigo 9º, parágrafo 2º, atribui às guardas municipais a condição de integrantes operacionais do SUSP, ao lado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civis, militares, Corpo de Bombeiros Militares, as próprias guardas municipais e órgãos do sistema penitenciário. Além disso, o artigo 13, inciso 3, da mesma lei, diz que esses órgãos que integram esse sistema devem promover ações para se efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre os órgãos policiais federais, estaduais, distrital e as guardas municipais. Portanto, a leitura que eu faço do parágrafo 8º é contextualizada com o 7º e com o caput do mesmo artigo 144, que, por fim, legitimam as disposições da lei do SUSP e que coloca as guardas municipais, insere as guardas municipais como integrante operacional do sistema de segurança pública. E que eles devem trabalhar para a eficiência e efetividade da segurança, que é um direito individual e social do povo brasileiro. Dentro desse contexto, eu não consigo, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eu não consigo compreender, ainda que a primeira leitura que eu faça do parágrafo 8º queira me dar uma ideia restritiva, mas eu não consigo compreender que o Constituinte insere o dever do Estado, insere as guardas municipais, demanda uma atuação coordenada a partir do parágrafo 3º, a fim de haver uma garantia de eficiência das atividades, querendo atribuir às guardas municipais simplesmente a guarda dos prédios e instalações físicas. Por isso que, reconhecendo que, de fato, guarda municipal não se equivale à polícia militar, de fato, não se equivale às polícias civis, mas também não são simplesmente guardas prediais de instalações. Dentro, então, dessa compreensão que faço, a leitura do parágrafo 7º, do parágrafo 8º, seus bens, serviços e instalações, incluem, inclusive, os bens de uso comum do povo. Então, certamente, a Guarda Municipal ela não pode, numa rodovia estadual, fazer uma ronda. Ela pode transitar pela rodovia. Mas, nas ruas da cidade, em
enquanto as crianças brincam na praça, enquanto as crianças entram nas escolas, eu não posso fazer essa restrição, sob pena de talvez eu criar um sistema ineficiente. E aí, até fazendo um apelo, talvez nós não terminemos hoje, provavelmente não, o julgamento, há uma melhor reflexão, e aqui eu dizendo, eu mesmo tive que fazer essa reflexão. Porque um ponto de dificuldade na garantia desses direitos fundamentais, ministro Fachin, que eu observei com eficiência, é que as corporações, elas se valem, por vezes, dessas aparentes delimitações e poucas convergências, mas para manter prerrogativas, legítimas que sejam, do que para atender o direito fundamental que está sendo perseguido. Logicamente que ninguém quer uma guarda municipal despreparada. Ninguém compactua com uma atuação de qualquer órgão de segurança pública que não respeite os direitos fundamentais para os quais eles foram criadas como instituições. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, sob a minha modesta ótica, engessar e não entender a segurança pública como um sistema, do qual as guardas municipais fazem parte, precisam fazer parte. É verdade, um pouco pela deficiência das estruturas dos outros órgãos, mas não, eu diria, propriamente por má vontade dos gestores, às vezes por dificuldades até de ampliação em termos de recursos orçamentários e financeiros. Porém, restringir e fazer uma leitura, sob a minha modesta ótica, restritiva, do que se compreendem bens, seus bens, serviços e instalações, implicaria nós termos o alijamento daquele, que, talvez nem tanto em São Paulo, mas daqueles que estão nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, e que podem ter o auxílio da Guarda Municipal como um fator de proteção de vulnerabilidades, onde a polícia mais bem estruturada não consegue chegar.